Paz de Cristo, você que me assiste, canal Embaixadores da Palavra de Cristo, eu sou a professora Isis, seja muito bem-vindo. Aqui eu estou no Café com Deuteronômio, já tomei meu cafezinho hoje e a coisa que tá recheada, né? Hoje nós vamos ler juntos alguns trechos do capítulo 14 de Deuteronômio, nós vamos ler alguns trechos do capítulo 15. Talvez para o vídeo não ficar muito longo, eu faça esses dois capítulos aqui com vocês. E para começar, algo que me chamou muita atenção, capítulo 14 de Deuteronômio, os animais limpos e os animais impuros, né? Você vai ver ali do versículo 1 até o verso 21, você vai ver qual é a orientação de Deus para o povo de Israel sobre o que consumir, como se alimentar. Não eram todos os animais que eles poderiam comer, existia uma regra aqui de quais animais seriam e eu quero compartilhar aqui com vocês. Pois bem, tinham regras, né, para poder se alimentar, quais animais, você vai encontrar isso no capítulo 14, certo? E aqui, olha que interessante, vou dar uma regra rápida para saber qual animal eles poderiam comer, o povo de Israel. No verso 6, que tá aqui, ó, todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Beleza, mas aí ele diz no 7, não comereis dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida. Então não bastava simplesmente ruminar ou simplesmente ter a unha fendida, tinha que ter as duas situações para que pudesse se alimentar daquele animal. Aí, queridos, o Senhor vem aqui no 8. Isso comereis de tudo que há nas águas, certo? Tudo, porém, não é tudo. O que tem barbatana e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, porque vai ser imundo. E o Senhor continua dizendo, as aves, né, limpas que vai poder se comer, ele cita algumas que não deve comer, certo? E ele vem e dá para o seu povo toda orientação alimentar do que pode e do que não pode. Por um momento me senti a comediante, né, dizendo o que pode e o que não pode, né? Então lá, na época dos nossos irmãos israelitas, com Moisés, existiam regras. E hoje, quais são as regras, né? E eu acho interessante fazer um adendo. Eu, particularmente, eu tô aqui com os meus 46 anos de idade. E agora que começou a me cair a ficha que eu tô no pré-menopausa e que não são todos os alimentos que são benéficos para o meu corpo nessa etapa da minha vida, que existem alimentos que vão inflamar meu corpo mais do que em outra idade por conta da menopausa, que eu entendi agora que o meu corpo ele está com um erro metabólico, né, que eu aprendi aí com a doutora na internet e também com nutricionistas. Então, assim, como é interessante Deus saber o que é agradável, o que é bom para o nosso organismo e o que não é. Claro que nessa época aqui, Israel estava passando por uma reeducação acerca de quem é Deus e o que Deus espera deles. E mais ainda por obediência, porque o que Deus cobra do povo de Israel em todo o tempo é obediência. Mas é muito interessante a gente entender o que nos faz bem e o que não nos faz. Hoje, nos dias de hoje, essa regra ela não se aplica para nós. Até porque nós nem somos, a menos que você seja judeu, né? Mas nem somos, eu particularmente não sou judeu. Aqui no Brasil, a maioria não é judeu, é todos gentios, né? Como diz a Bíblia. E depois, lá em Atos, Pedro ele vai ter uma visão mostrando para ele que o que contamina, e Jesus mesmo diz isso, que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Se você quiser que a gente traga alguma conversa a respeito disso, uma palavra, um estudo, ler na Bíblia onde que está a visão que Pedro teve, né, com todos os animais que eram impuros, que eles não poderiam comer, e Deus fala para ele na visão, come do alimento.
E Jesus também citando tudo isso, a gente faz um outro vídeo. Mas aqui nós estamos vendo, né, o que tem em Deuteronômio. Então, no verso 14, no capítulo, aliás, perdão, gente, capítulo 14, a gente começa vendo aí Moisés relembrando eles a orientação de Deus sobre a alimentação, o que eles poderiam ou não comer. E depois, Moisés volta a falar do dízimo. E no dízimo, eu achei bem legal, porque ele vem trazendo de novo orientações de como utilizar esse dízimo, e eu vou mostrar também para vocês aqui na Bíblia. Aqui eu tenho o verso 22 do capítulo 14 e fala sobre o dízimo. O Senhor vai dando toda orientação até finalizar no verso 29. O que é muito legal de meditar é que o Senhor diz que é para levar o dízimo perante o lugar que o Senhor escolher, para ali habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal, do teu moço, do azeite, os primogênitos das tuas vacas. E aqui tudo para quê? Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Aí ele fala assim, tudo bem, mas e se no meio do caminho tiver pesado para poder levar? Fica muito difícil, o caminho é longe, não consigo caminhar com todo o meu dízimo, porque o dízimo ele era físico, né, material, era o boi, era a semente e tal. Aí o Senhor, ele diz assim, se tiver pesado, vende e ata o dinheiro na tua mão e vai para o lugar que o Senhor escolheu. E chegando lá no lugar, o Senhor diz que aí sim, você vai comprar tudo o que deseja a tua alma lá. Você vai comprar o que você julga que é agradável para entregar ao Senhor. Mas não desampararás o levita, que está dentro das portas, porque ele não tem herança, a herança dele é o Senhor. E aqui ele vem dizendo, né, que ao final, eu gostei muito e a gente deveria praticar isso hoje sim, que ao final de 3 anos tirarás todos os dízimos e recolherás para dentro da tua porta. Então aqui já não leva no templo. Porém, é para chamar o levita, é para chamar o estrangeiro, o órfão, a viúva e comer todo mundo junto até se fartar, para que o Senhor teu Deus abençoe em tudo, né, a obra das tuas mãos. Com essa leitura, queridos, o que eu percebo lendo a palavra em Deuteronômio? Que o desejo do Senhor era que todos vivessem bem, era que todos vivessem de uma maneira tranquila, que não tivesse falta para ninguém, que ninguém ficasse com fome, que ninguém fosse desamparado, que todos fossem saciados, certo? E eu percebo isso e eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito lindo quando nós vemos que Deus se preocupa com todos, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, com o levita, que é o sacerdote, com a pessoa que cuida das coisas do Senhor. Isso é muito lindo, perceber o quanto Deus se importa com todos. Então aqui no capítulo 14 nós vemos tudo isso aí que nós acabamos de conversar. Animais limpos, animais impuros, o dízimo, como fazer essa entrega, como se alimentar dela. E aí nós vamos agora para o capítulo 15, aonde o Senhor Deus, ele fala do ano sabático, o ano da remissão. O ano sabático da remissão, ele vem contando aqui em Deuteronômio 15, que a cada 7 anos esse ano deveria acontecer. Então, o que significa isso? Que toda pessoa que era escravo de algum irmão ou que era trabalhador de algum irmão, porque tinha uma dívida com ele, no 7º ano esse irmão deveria ser livre, não deveria mais ser escravo, a dívida deveria ser perdoada. E aí aqui no verso 6 diz, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não te dominarão sobre ti. No 9, eu marquei porque é interessante entender. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai te aproximando o 7º ano, o ano da remissão, em que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre e não lhes des nada, e que ele clame
contra ti, ó Senhor, e que haja pecado em ti. O que isso quer dizer? Que ao passo que era para se dar liberdade àquele que era escravo, que era servo, não era para dar liberdade e mandar ele embora de mãos vazias. Tinha que encher a mão desta pessoa no sentido assim, você está livre, mas livre de mão abanando, como que essa pessoa ia começar a vida? Então eram livre e dar para esta pessoa as condições para que ela vivesse essa liberdade com dignidade. Então esses versos que nós lemos diz assim, que às vezes nós sabemos que está chegando o tempo de abençoar, de libertar, de dar, né, liberdade para alguém ou qualquer coisa desse tipo, ou nos libertar de algo, né, que vem nos aprisionando há muito tempo e a gente fica com receio. Quando fala de dinheiro, o negócio é muito complicado, porque você vai dar ao outro, né? Normalmente a gente pensa assim, não, todo mundo tem que fazer por merecer para receber. E sim, precisa. Mas aqui o ano sabático era libertar aquele que trabalhou, que era escravo e que ficou ali servindo, né? No 7º ano ele deveria ser liberto e livre, né? Não mais escravo, porém não de mãos vazias. E aí o Senhor orienta, cuidado, você tá sabendo que tá chegando ano sabático, aí você já vai ficando ali tentando arrumar maneiras para não abençoar aquele que te ajudou por um período de tempo. Então o Senhor orienta, cuidado, porque aquele pode clamar ao Senhor contra ti e Deus olhar para você e achar culpa em você. E olha esse versículo que curioso, de Deuteronômio capítulo 15, esse verso aqui, o 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Gente, que coisa mais curiosa, né? E aqui o Senhor diz assim, ó, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto, hoje te ordeno isso. E o que o Senhor está dizendo aqui? Que quando esse pobre ele for liberto, porque no verso 10 diz assim, livremente te darás e que o teu irmão não seja maligno quando te deres, pois esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra. Aí fala que sempre haverá pobre e quando teu irmão hebreu ou hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás livre. Então imagina você que você tem alguém que você conhece ou alguém que vem para para perto de você e fala assim, olha, eu não tenho condições de viver, eu sou pobre, eu não tenho moradia, eu não tenho o que comer, eu preciso de arrumar uma condição de não morrer, nem de fome, nem de morada mesmo, né? Aí você fala, beleza, eu vou cuidar de você, vou te dar um serviço, vou te dar um trabalho, vou te dar uma casa para morar e você vai me servir durante um período. Esse período era no máximo de 6 anos. E no 7º ano essa pessoa tinha que ser liberta. Aqui vai contar que vamos supor que a pessoa não queira ser liberta porque ela se afeiçoou a você no sentido de você é um bom patrão e a pessoa quer continuar ali com você porque ela imagina que sem esse respaldo ela viveria muito pior. Aí aqui conta, né, que pode furar a orelha daquele servo e ele seria um servo para sempre, né? Mas o que eu acho bem interessante em todo esse livro de Deuteronômio é que em todo o tempo o Senhor pede para o povo não esquecer que o povo foi uma vez escravo e peregrino e estrangeiro no Egito. Então todas as riquezas, todas as dádivas, toda a prosperidade que esse povo alcançasse, que ele sempre alcançasse, que ele fizesse o melhor e que ele lembrasse de onde o Senhor o tinha tirado. E é muito maravilhoso tudo isso, né? Hoje em dia a gente ainda tem pobres na terra, como foi dito aqui em Deuteronômio, capítulo 15, o verso 11. Mas o Senhor ainda assim, ele pede pra gente buscar amparar o órfão, o estrangeiro, a viúva, a pessoa que é pobre, e sem esquecer de onde o Senhor nos tirou. Eu não sei se eu falo com um público que seja extremamente rico, que nunca passou uma necessidade financeira na vida, mas seja lá qual for a sua necessidade, que Deus te alcançou, que você lembre disso para com o teu irmão. E se você tem uma necessidade aqui hoje e agora, seja ela material, seja ela uma necessidade
de ordem emocional, de saúde, não sei, o que quer que seja, que Deus possa te trazer solução. E que na sua solução, quando você ajudar alguém, você se lembre dos benefícios que Deus fez por você. Queridos, aqui eu vou parar o capítulo 15, depois eu trago mais alguma conversa aí no 16 e no 17, e que você possa ler esses trechos, né, o capítulo 14, o capítulo 15 de Deuteronômio e tirar suas próprias conclusões. Eu não pedi nada, você veio comigo até aqui, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos continuar caminhando junto. Um abraço, fica com Deus e até a próxima reflexão em Café com Deuteronômio.